Graça e paz, amados. Graças a Deus, nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar na lição 10, é a segunda aula da lição 10. E o texto que lemos foi Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 até o verso 25. É nesse verso que a gente vai interromper e passar, não é? Na semana que vem para um outro assunto. E depois nós retornamos a Atos dos Apóstolos e também a nossa lição, tá bom, queridos? Bem, nós falamos para os irmãos na aula passada sobre, usando aí até o título usado pelo escritor na lição, duas palavras-chave, não é? Que é a expansão e a oposição. Ok? Falamos que aonde houver, não é, um evangelho verdadeiro e que cresce, objetivamente, irmãos, haverá oposição, ou mais ou menos, ou visível, ou até invisível, mas existirá, haverá. Evangelho não é tipo de pensamento ou mensagem que se acomoda a outros tipos de pensamento, porque o Evangelho parte efetivamente, né, queridos, por uma questão que é a questão do confronto. Certo, queridos? Então, é óbvio, se houver confronto e o Evangelho vai produzir isso, automaticamente nós teremos corações quebrantados que se renderão a Cristo, mas nós teremos também coração endurecidos que podem, não é, efetivamente gerar reações bastante fortes neste campo da oposição, né? Podendo chegar até a questão de perseguição, a questão, não é, até de, eventualmente, até querer calar a essa pessoa, como foi o caso do nosso irmão Estevão, certo, queridos? Bem, na semana passada também nós reiteramos, não é, que a maior dificuldade nisso é quando o crente, ele tem de Deus uma sabedoria, não é, bastante acentuada para falar do Evangelho, principalmente em lugares onde as pessoas possam ter alguma argumentação, tá? Então veja, na época lá no texto de Estevão, o que nós vamos observar lá, que o texto destaca muito, é que eles não resistiam à sabedoria de Estevão, e por conta dessa sabedoria é que eles se enfureceram. Por quê? Eles não conseguiam uma argumentação razoável para, de alguma maneira, levar aquilo que Estevão estava anunciando a descrédito. Tá? Então, baseado nessa situação, então, é que Estevão enfrentou o que enfrentou. Tá, irmãos? Então, veja. O Evangelho é simples e nós podemos ser simples. Tá? Porém, isso não significa dizer que nessa simplicidade não haja sabedoria. Tá, queridos? A sabedoria, ela deve caber em todos os lugares. Como diz Salomão, não é? Até o tolo, de boca fechada, é sábio. Então, a gente precisa decodificar isso, entender isso, tá? E entender que sabedoria não é o fato de ter palavras bonitas, ser muito conhecedor, ser inteligente, tá? Mas, acima de tudo, não é? A sabedoria que deve existir na transmissão do Evangelho, tá? Com clareza, com fatos, se possível, inclusive, com o dedo na Bíblia, porque você está falando com alguém que não conhece a palavra, provavelmente, e então você utilizar, não é, de todos os recursos para que esta palavra ela se apresente de forma sábia, e aí, se apresentando dessa maneira, não há para alguém dizer que ela não é a verdade. Tá? Não dá para dizer que não entendeu. Então, dos dois, um. Ou argumenta
contra essa palavra, busca argumentos para isso. Ou então, eventualmente, vai gerar um confronto, uma perseguição, não é? Pode se irar e pode produzir até que ocorreu lá com Estevão, que foi levado à morte, né? Depois até de testemunhas falsas, não é? Distorcendo o que ele falava, para poder então, de alguma forma, calar a boca do nosso irmão. Como diz a patrística teológica, o coração endurecido ao ouvir o Evangelho, ou ele se volta contra o Evangelho, a palavra, a pregação, ou se volta contra o evangelista, o pregador, a pessoa que está falando, está anunciando o Evangelho. Tá? Isso é um fato. Tá bom? Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, não é? Quando nós vamos falar contra um pregador, se realmente a palavra dele é que é o problema. Porque, por vezes, a gente pode cair numa situação como essa, tá? De optar em ofender até alguém que eventualmente estava trazendo uma palavra verdadeira, tá? E aí a gente precisa ver se não é o endurecimento do nosso coração. E o endurecimento pode existir em nós mesmos cristãos, tá? Basta a palavra nos cutucar, ela pode nos levar, tá? A alguém ter ódio do pregador, ter ódio do pastor, passar um momento de ira na cabeça dele, de revolta, tá? Isso é um caminho até muito curto, não é? Para dizer que não aceita a correção, por exemplo, não é? E aí, em vez de se voltar contra as Escrituras e a palavra, porque vai ter que se subordinar a ela, acaba se voltando contra a pessoa que está anunciando. Então, quem anuncia o Evangelho tem que entender isso. Porque nós, muitas das vezes, queremos ficar naquela área de acomodação, tá? Naquela área de que não mexo com ninguém, ninguém mexe comigo, não é? E aí, queridos, a gente acaba, não é? Caindo no erro, não é? De que por causa do amor a Cristo, a gente não quer a perseguição, mas a gente acaba por amor a nós mesmos, querendo nos safar, tá? Querendo nos preservar. E aí, sinceramente, nós estamos caindo num erro muito grande, que pode até ser questionado se realmente temos o Espírito Santo de Deus e se fomos revestidos por esse Espírito, no sentido de ter coragem para enfrentar situações diversas em amor à palavra, em amor à pessoa de Deus. O negócio é muito sério. Bem, quando eu falo sobre esse assunto, né, queridos, vale a pena a gente voltar à ideia, né, de que os nossos irmãos estavam anunciando em Antioquia, e como você vai ver a lição citando, que se trata de uma igreja multirracial, uma igreja com pessoas de muitos lugares, tá? E certamente muitos deles com não só de língua grega, mas também helenistas, no sentido de abraçar de alguma forma a cultura grega, entre elas os muitos pensamentos da época, não é? Porque a cultura grega, como vocês não sabem, no mundo antigo, de todos os impérios, o mais democrático e o que lançou a democracia primitiva foi os gregos, foi a Grécia, tá? Então é lógico que nesse sentido você já tinha diversidade de pensamento, você já tinha, não é? Declaração de fé politeísta bastante forte, até porque os gregos criam, né, no tal homem-deus, diferente de nós que cremos no Deus-homem, e eles criam nos homens deuses, no plural, não é? Então, queridos, por conta de tudo isso, a ideia da sabedoria, ela cabe bem aí, e por isso que Paulo, né, irmãos, até, digamos, foi preparado por Deus para enfrentar essa realidade, tá? De passar por lugares, como passou até lá por Atenas, como nós vamos ver lá na frente, em Atos 17, não é? E nós observarmos, não é? O recurso de Paulo para falar com relação a toda aquela situação da idolatria, não é? Dos tempos gregos, que é a cultura dominante no Império Romano. Não esqueçam disso. Nós estamos aqui no Império Romano, mas a cultura dominante é a dos gregos. Certo, queridos? Bem, então o Evangelho, dentro desse contexto, progride bastante, tá?
A igreja de Antioquia, ela surge lá como sendo o grande centro missionário da época. Então você vê, combatendo a igreja católica, que se diz a primeira, a igreja mãe, não é, ok? A primeira igreja é a de Jerusalém. E a segunda igreja, de maneira estruturada, e que tinha uma escola, não é, de preparação de missionários. Paulo, inclusive, sai de lá, passa um tempo lá estudando a palavra, não é? É a igreja de Antioquia, da Síria, certo, queridos? Então, nós temos aí, nesse texto, dois argumentos para combater esse pensamento católico. Tá bom, amados? Bem, então hoje nós vamos falar sobre a oposição, tá? Vamos então, falamos sobre a expansão na aula passada, e hoje vamos falar então de oposição. A lição na página 57, no tópico 2, ela fala então, praticamente aí uma linha divisória, né? O capítulo 11 não registra perseguição aos cristãos. Por outro lado, no capítulo 12, Lucas inicia relatando a ação de Herodes Agripa I, tá? Que é exatamente esta, tá? Que nós vamos ver agora. Então aqui, irmãos, não sei até onde os irmãos entendem isso e conseguem enxergar isso no primeiro momento. Não é que nós estamos aqui numa situação onde há uma cronologia de maneira em que há uma pregação, não é? Por um tempo da igreja sem perseguição, e a partir de um determinado momento passa a ter. Isso não é a verdade. A perseguição, ela ocorre maior ou menor em todo o tempo. Aqui, Lucas se preocupa, neste caso, não é, de simplesmente, de maneira pedagógica, escrever de maneira a nós entendermos que existem as duas coisas. Então, o escritor acerta quando ele coloca, não é, o capítulo 11 aqui, o capítulo 12 junto. Expansão e oposição, tá? Lucas aqui fala de um caso onde uma pessoa de destaque, um representante de Roma, ok? Que efetivamente se opõe contra o Evangelho. Lembra que nós já vimos na época do próprio Estevão, a perseguição foi gerada pelos próprios judeus, tá? Por representantes do judaísmo. E aqui, como nós vamos ver, há um levante, então, efetivamente, do governo, tá? Tinha um sistema já de Estado romano dominante sobre os judeus. Aqui está, então, aqueles que detinham a lei, no sentido de a lei, mas no sentido penal, não é? Aqui está um Estado que gerenciava Jerusalém, inclusive, e toda a região, tá? Aqui nós estamos, então, diante de um governo pagão, ok? Que é dominante, que é um império da época, o romano. Então nós temos aqui esse posicionamento de algumas coisas bastante interessante no texto, que depois, inclusive, vai tomar forma, que não é ainda o caso aqui, mas você já vai ver um vestígio aqui, que é o tal culto ao imperador, tá? Que o grande problema da igreja, ela vai assim se acentuar quando o líder máximo ele se coloca como Deus. E, inclusive, ele vai, então, impor uma lei aonde ele deve, então, receber culto. Tá? Como foi na Babilônia, no Nabucodonosor, inclusive. Tá, queridos? Mas vamos, então, para o texto. Vamos fazer o que nós temos feito. Vamos versículo por versículo. Observem como começa o texto. Naquela mesma ocasião. Tá? Que ocasião é essa? A do capítulo 11. Tá? A mesma. Tá bom? O rei Herodes decidiu maltratar alguns da igreja. Olha só. E matou a fio de espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava a massa dos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E aqueles eram dia dos pães asmos, ou pães sem fermento, ou seja, no período próximo às festas religiosas judaicas,
E que, inclusive, não é? Em Jerusalém haviam, não é? Pessoas de muitos lugares, como nós já vimos no próprio texto de Atos 2. Tá? Então, veja, o trabalho de Herodes Agripa I aqui, ele é pontual no sentido de que a sua ação seja conhecida, não só pelos judeus, mas também pelos prosélitos, por aqueles que estavam visitando, tá? Por conta das festas, tá? Jerusalém, tá? Então, qual é a intenção? Tornar público a insatisfação do governo romano com a pregação do Evangelho e com os cristãos. Tá? 4. Tendo-o detido, colocou na prisão. Estamos falando de Pedro, né? Entregando-o a 4 grupos de 4 soldados, cada um para o guardarem. E pretendia apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Tá? E Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus com insistência em seu favor. E quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro estava dormindo entre 2 soldados. Estava algemado com 2 correntes e as sentinelas guardavam a prisão diante da porta. De repente, veio um anjo do Senhor, um controle remoto, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele tocou o lado de Pedro e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E as algemas caíram dos seus pulsos. E o anjo ainda lhe disse: coloca as suas roupas e calça as sandálias. E ele assim fez. E disse-lhe mais: põe a tua capa e segue-me. Pedro lerdo, não é? É o que nós vemos aqui, tá, queridos? A lerdeza de Pedro. Provavelmente atônico, não é? Com toda aquela situação de vício, não é? Para qualquer um de nós, diante de uma situação dessa, não é? Entender bem o que está acontecendo. Então, as reações de Pedro, não é? São bastante vagarosas. E ao sair, Pedro seguiu sem compreender o que estava acontecendo por meio do anjo. Era real, pois, no primeiro momento, ele pensava tratar-se de uma visão. Eu estou parafraseando num lugar aqui para você entender, tá, querido? Depois de passar pela primeira e segunda sentinelas, chegar à porta de ferro, que dá para a cidade, que se abriu sozinha para eles, provavelmente. O controle remoto é invisível na mão do anjo, como diria o tal pregador que eu já falei para vocês. Né? E aí, então, a porta se abriu sozinha para eles, e saindo, desceram uma rua, e logo o anjo, então, se afastou dele. Tá, queridos? Bem, uma das coisas que às vezes é um pouco perturbadora para mim nesse texto, como em outros que nós já vimos, é a ideia do anjo do Senhor. É um pouco difícil, não é? Você, com conhecimento pleno do pensamento neotestamentário, até compreender um pouco essa realidade. Tá? Ao meu ver, a ideia seria o Espírito Santo promovendo esse tipo de coisa. Tá? E essa expressão anjo do Senhor, talvez seja pelo fato, não é? De que você não vai ver o Espírito Santo de maneira muito clara, teologicamente falando, tomar forma humana. Certo? Nós vamos ver, por exemplo, tomar a forma de uma pomba, lá no caso do batismo de Jesus. Ok? Então, talvez por isso, é mais fácil, não é? Falar em expressão anjo do Senhor, tá? E anjo, certo, queridos? Você vai ver no 7 a expressão anjo do Senhor, e é isso que está valendo, maior do texto. E no 10, dizendo, o anjo se afastou dele. Tá? Então, anjo do Senhor, os irmãos sabem, é a ideia da teofania. É Deus, necessariamente não precisa ser a pessoa de Cristo, mas é Deus que pode tomar a forma humana. Tá? É óbvio que na maioria das vezes, essa forma para compreensão e para entendimento, para relacionamento, ela aponta para a encarnação da pessoa de Jesus, não é? Do Deus Filho encarnado, aponta para isso. Tá? E é óbvio, a ideia bíblica, teológica e isso vale até a encarnação de Jesus. Depois que encarnou, tá? Esse é tipo de um ensino que já não tem tanta validade, porque os irmãos sabem.
Jesus é a imagem do Deus, é a imagem visível do Deus invisível. Então, todos os tipos de modelo que você vai ver de teofania diante do Senhor, ela, de alguma maneira, deveria, não é, estar centrada, não é, na dependência dessa revelação de Jesus, ou dessa encarnação de Jesus. Depois que isso ocorrer, desnecessário, tá? Mas a gente vai procurar traduções, e sempre a ideia é anjo do Senhor, é anjo, não é? E não cita o que eu estou falando para os irmãos, tá? Mas, teologicamente, a gente precisa entender que tudo que estava acontecendo com os nossos irmãos na igreja primitiva era a obra direta do Espírito Santo de Deus, tá, queridos? Lembra da primeira aula, que muitos, inclusive, dizem, em vez de ser Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, tá, queridos? Bem, então, caindo em si, Pedro disse, agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo, tá? E me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. De novo, eu repito para vocês, tá? Para tomar muito cuidado com textos históricos assim, tá? Porque isso pode levar a que o povo faz por aí, tá? Mas você vai ver que em termos de construção teológica, é claro, tá? O Senhor enviou o seu anjo. Se você puder grifar isso, o Senhor enviou o anjo, tá? Cuidado com o Marco Feliciano, que ele manda no anjo, tá? E cuidado você também quando ora, tá? Quando ela fala, pede para o anjo, não é? Te guardar, certo? A gente não precisa fazer essa oração, que é bem veotestamentária, bem do Antigo Testamento. Tá? A gente pode pedir para o Espírito Santo nos guardar, ele que está conosco, tá? É o Espírito Santo que pode ir à nossa frente, num caminho perigoso que a gente vai atravessar, tá? É o Espírito Santo que age, não é? Mais diretamente em tudo isso. A gente costuma muito falar Jesus, mas como eu já disse, não é? Jesus está sentado à direita de Deus e ele só sai de lá, tá? Para buscar a sua igreja, para cumprir a missão, tá? De escatológica prevista. Então, o Espírito Santo que está na igreja, como crente, tá? E que está operando no meio de nós, todos os aspectos. E é esse mesmo Espírito Santo que vai nos levar até Jesus, que vai entregar a gente até Cristo, tá, queridos? Bem, outra coisa que você vai ver ainda no verso 11, duas coisas que lemos anteriormente, que aqui reforça, porque é importante, tá? A mão de Herodes e a decisão de Herodes. Mas isso era para atender o quê? A expectativa do povo judeu. Tá bom? Então, irmãos, aonde se levanta perseguição, oposição assim, institucionalizada contra cristãos e a igreja do Senhor, você pode ter certeza que sempre há uma casadinha, que é a casadinha do último tempo, tá? Dos últimos tempos, que é o anticristo, o líder de governo mundial, e o falso profeta, o líder da religião mundial, tá? Sempre esse trabalho, digamos assim, próximo e junto, tá? 12. Depois de refletir nessas coisas, ele se dirigiu então à casa de Maria, mãe de João, também chamado de Marcos, não é? João Marcos, onde muitas pessoas estavam reunidas e oravam. Quando ele bateu no portão do pátio, uma criada chamada Rode saiu para atender. E reconhecendo a voz de Pedro, nem abriu o portão, por causa de tanta alegria. Mas, correndo para dentro de casa, anunciou que Pedro estava do lado de fora do portão. E os que estavam lá dentro, orando, pedindo para que Deus libertasse Pedro, ao ouvir a menina contar isso, chamaram ela de louca. Imagine, você está orando por uma coisa, aí na hora que acontece, você, além de não acreditar, ainda chama o portador da resposta, da bênção, de desvairado, de louco. Como que você pode fazer isso? Como você pode falar uma coisa dessa? Tá? Então, vejam, aqui está um pouco, né, da nossa realidade, das nossas orações.
Tá? Por isso que esse negócio você ouve muito em movimento pentecostal. Que irmão de fé, resolveu isso, resolveu aquilo outro. Né? Pessoa de fé. Bem, aqui você vê, sinceramente, tá, irmãos? A fragilidade da nossa fé. Aqui o problema não é da igreja lá, não. É um problema nosso. A gente ora. E aquele que se diz com mais fé, muitas das vezes lá no fundo, se ele fizer uma avaliação sincera, né, irmãos? E humilde a respeito da sua própria situação, ele vai dizer realmente, tá? A resposta de Deus veio, não é? Mas eu já nem mais acreditava nessa possibilidade. Ou eu orei, mas não cria que iria ser assim, não é? Até porque a igreja, né, irmão, já tinha presenciado a morte de Tiago, tá? Então você já vai para a oração acreditando na morte de Pedro e talvez orando por ele. Talvez apenas para Deus garantir a ele salvação, ele não sofrer tanto, ou coisa parecida. Mas ele foi liberto, saiu da cadeia pelo poder de Deus, né, querido, sem sofrer dano algum. E tudo isso trouxe essa coisa, a própria menina, não é? Tudo bem que ela ficou espantada, né? Mas ela ouviu a voz de Pedro, tá? E nem romana ela era, né? Que dava muito valor à palavra, né? Mas ela não tinha olho mágico para olhar no portão. Não sei se o Jardim de Alencar inventou isso, mas ela não tinha, na época não tinha essa possibilidade. Tudo indica que o portão era fechado. E ela ouviu apenas a voz. Identificou a voz. 16. Pedro, porém, continuava a bater. E enfim abriram. Eles ouviram e ficaram espantados. Mas, acenando-lhes com a mão para que fizessem silêncio, ele lhes contou como o Senhor havia tirado da prisão e disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. Esse Tiago é outro, tá, irmãos? Aqui, então, provavelmente, ok? É outro Tiago. Os irmãos sabem bem a origem dele, né? De meio irmão. Aí, queridos, 18. Logo que amanheceu, lá na cadeia, então, houve um grande tumulto entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Eles procuraram, mas não encontraram. Então Herodes interrogou os sentinelas e mandou, então, que todos fossem executados, atribuindo, então, de que teriam sido os guardas que tinham dado fuga a Pedro. Tá? E aí, então, mataram esses sentinelas, esses soldados. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes ficou ali durante algum tempo. Bom, queridos, o texto é bastante interessante, dá para fazer outras associações, mas se der eu volto, senão, questão do tempo, né? Vamos para o 20. Vamos ver o destino de Herodes. Herodes estava furioso com os habitantes de Tiro e de Sidom, mas esses foram à sua presença de comum acordo, depois de conquistar o apoio de Blasto, o camareiro do rei. Eles pediam paz, porque a sua terra dependia do país do rei para abastecer-se. E então, no dia designado, Herodes, vestido de trajes reais, sentou-se no trono e passou a dirigir-lhes a palavra. Tá? Então está aqui essa ideia de um homem no trono, tá? Lidando com casos de outros povos, não o seu próprio. Tá? E o povo exclamava. E a voz é a voz de um Deus, e não de um homem. Tá, queridos? Então isso aqui, para o povo, era uma ironia, era uma afronta. Estavam afrontando ele. Ou seja, age, fala como se fosse um ser divino, arrogante, cheio de autoridade e coisas semelhantes. Eles estavam querendo dizer isso. Mas o Herodes, tão cego, não é? Ele julgava que isso estava sendo o quê? Uma manifestação de aplauso, de reconhecimento, de supervalorização, de valorização dele, tá? E aí, diante disso, tá? No mesmo instante, de novo você vai ver, o anjo do Senhor o feriu, porque não deu glória a Deus, e então foi comido por vermes e morreu. Essa ideia que não deu glória a Deus
tá? Deveria ser de ele, não é, Herodes, se posicionar diante da multidão, e mesmo ironicamente chamado de Deus, ele reconhecer que ele não era Deus, que ele era homem, que ele era falho, não é? Ou coisa parecida. E isso não ocorreu. E ele então deu glória a Deus e foi comido por vermes instantaneamente, tá? Por conta de não dar glória a Deus. E aqui você vai ver um pouco a própria ideia do Nabucodonosor, que virou bicho. Aqui esse foi comido pelos bichos, tá? Para os irmãos verem a situação, não é? De homens poderosos que quando se colocam e se levantam como se fosse Deus, tá? A ruína deles, até para ensinar para nós, né? Para ensinar até para os nossos jovens, e por vezes na juventude se não administra bem, não é? O ímpeto da juventude pode se, né, arrogar ou se achar um pouco super-homem, um pouco divino, como todos nós na nossa juventude, principalmente nós homens, né? Ou aqueles que ocupam cargos, postos de destaques, né? E aí então, por ele não reconhecer isso, né, a soberania de Deus, essa é a ideia, ele foi comido por vermes e morreu. Tá? Então aqui aconteceu o caso inverso. Uma pessoa natural morre, e o que resta é comido pelos vermes. Aqui, ele é comido pelos vermes, e a causa da morte dele é o verme, é os vermes. Então isso ocorre antes, tá? Da própria morte, o que explicita uma situação das mais horripilantes possível, tá? Daquelas mais ultrajantes, mais de humilhação, tá? Mais de a pessoa ser publicamente exposta a um vexame, tá? De uma condição, entre aspas, de um ser divino, de Deus, tá? Morrer, primeiro, e segundo, nesta condição vexatória. E aí, então, 24 é fantástico, tá? Contudo, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. A ideia aqui é a palavra de Deus prevalecia, tá? E se multiplicava. Então, de novo, você vai ver a palavra de Deus se impondo, né? Naquele tempo. E a ideia aqui que você vai ver é o crescimento da palavra de sabedoria, né? Do próprio Evangelho, tá? Que Deus quer anunciar. E a própria palavra que se multiplicava. Então veja, aonde há uma expansão da igreja, de uma igreja verdadeira, mesmo sofrendo oposição, o que precisa acontecer? A palavra de Deus também se mostrar, deixar isso visível, que a razão de tudo isso é a própria palavra. Porque não adianta, como no Brasil de hoje, um evangelho de tanta gente, mas uma palavra, desculpe, tá, irmãos, em alguns lugares chega a ser ridículo o que se prega, tá? E por aí a gente vê, não é, a própria capacidade humana, né, de acreditar em certas coisas, de dar ibope, gerar multidões numa palavra totalmente sem nexo, tá? Num evangelho totalmente, em alguns lugares até espírita, não é? Místico, e muita coisa, inclusive, não é? Digamos assim, entre aspas, bem sem inteligência, para não ser tão grosseiro em falar a palavra, não é? Atribuída aos orelhudos. É sério, queridos. Bem, então você vê aqui, aonde a igreja cresce, uma outra evidência. Se cresce de maneira verdadeira, só pode fazer isso mediante o crescimento da própria palavra. E havendo concluído sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Concluindo sua missão. Ok? Então vamos lá para a nossa lição, rapidinho. Tópico 2, item 1. Herodes foi um tirano que, preocupado em manter paz romana na Palestina, não via com bons olhos as minorias que ameaçavam rompê-lo. Ele mandou prender alguns da igreja,
com a cruel finalidade de maltratá-los. Tiago, apóstolo e irmão de João, foi morto por ordem de Herodes. Aqui se deu cumprimento na vida de Tiago, da profecia de Marcos 10:39, em que Jesus disse a ele e a João: bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Então o cálice é a perseguição e o sofrimento, e o batismo aqui é a morte, literalmente física. Mas como disse John Stott, é um mistério da providência de Deus saber que isso significaria execução para Tiago, e João foi exilado. Então, de novo eu digo, tá? Aqui não explicita o que e quando do que para quem. Então, certamente, não é? João, beberei o cálice que eu bebo, ok? E, então, no caso de Tiago, o batismo com que sou batizado, tá bom? Os irmãos entendem, né? Para um, a primeira parte, ele não morreu. A segunda, a primeira parte, e a segunda também consumada, tá? Herodes estava tentando cair na graça do povo judeu, uma vez que era desprezado, devido à sua educação romana e seus ancestrais edomitas. Percebendo que a morte de Tiago agradou aos judeus, ele prendeu também a Pedro no dia dos pães asmos. A lei judaica não permitia julgamentos nem execuções nesse período. Todavia, Pedro foi lançado no cárcere e entregue à guarda de segurança máxima. O plano de Herodes era apresentar ao povo uma espécie de julgamento, que seria uma espécie de julgamento espetáculo, logo depois da Páscoa. O julgamento seria, obviamente, seguido por sua morte. A derrota de Herodes, né, e o livramento de Pedro. Pedro também sofreu perseguição de Herodes e foi preso. Porém, a igreja orava, intercedendo por ele. Como diz John Stott, de um lado, a autoridade de Herodes, o poder da espada, a segurança da prisão. Do outro, a igreja se voltou à oração, a única arma daqueles que não têm poder. Deus já havia libertado milagrosamente os apóstolos. Tá? Em Atos 5, 18 a 19. Isso pode ter motivado os irmãos também a orarem de forma incessante. Enquanto isso, Pedro, admiravelmente, dormia tranquilo entre os dois soldados, no desconforto da prisão, estando acorrentado com 2 cadeias. Enquanto a igreja orava, Pedro dormia. Enquanto a igreja orava, o anjo do Senhor acordava Pedro. Além de despertá-lo, o anjo lhe deu sucessivas ordens, os quais Pedro só entendeu quando o anjo se apagou dele. O apóstolo resolveu imediatamente se dirigir à casa de Maria, mãe de João Marcos, filho de Barnabé. Isso demonstra a importância dessa casa para os crentes de Jerusalém. Chegando lá, havia muitos irmãos reunidos em oração. Ele bateu no portão e veio uma criada para ver quem era. É interessante que quando ela reconheceu que era Pedro, não fez entrar, mas voltou aos irmãos e anunciou: Pedro estava fora. John Stott observa, é irônico que o povo que estava orando com fervor e persistência pela libertação de Pedro pudesse considerar a louca pessoa que lhes informava que suas orações haviam sido respondidas. Depois de testificar como o Senhor o livrara, Pedro partiu para outro lugar. A descoberta da libertação de Pedro só se deu pela manhã, quando Herodes ficou sabendo, não encontrando, nem obtendo explicações satisfatórias, agiu como era costume na antiguidade, executou os guardas, considerando os responsáveis pela fuga. 3. Lucas reserva um espaço para registrar o fim de Herodes. Antes de falar da morte propriamente dita, diz onde aconteceu. Herodes desceu da Judéia para Cesareia, cidade situada na costa do mar Mediterrâneo. Ali permaneceu por um tempo, e havia uma desavença entre Herodes e os habitantes das cidades de Tiro e Sidom, ambas também situadas no mar Mediterrâneo. Esse povo se alimentava do trigo produzido na Galileia, território governado por Herodes. Os habitantes de Tiro e Sidom pediram reconciliação. Conseguiram ir à presença de Herodes devido à intervenção de Blasto, que agiu como mediador. Herodes, então, com vestes reais, sentado no trono, dirigiu a palavra ao povo. O povo dirigiu a palavra a Herodes, em brados, dizendo que não era voz de homem, mas judeus. Herodes entendeu como bajulação, é inaceitável, mas entendeu como bajulação. E não repreendeu o povo. Foi moralmente ferido pelo anjo do Senhor por não ter dado glória a Deus. Lucas não poupa detalhes da sua trágica morte. Comido de vermes expirou. E o juízo de Deus é o juízo de Deus em ação no livro de Atos. A morte de Herodes é uma amostra do que acontece a quem se opõe a Deus até o fim. Em um alerta a todos nós para não esquecermos a essencial diferença entre criatura e Criador. Podemos ver então a ação de Deus no trabalho frutífero dos missionários anônimos. Na ilha de Barnabé,
a Antioquia, na busca de Barnabé e Saulo, na solidariedade dos irmãos de Antioquia aos irmãos carentes de Jerusalém, e na extraordinária libertação de Pedro e na morte de Herodes, o tirano. Apesar das piores oposições, a Igreja do Senhor cresceu e cresce ainda nos nossos dias, pois Ele é o Senhor dos senhores, aquele que escreve e determina a história. Amém. Vamos orar, abaixa sua cabeça, querido. Senhor, obrigado pela tua palavra e vemos nela o teu cuidado. A oposição, ela ocorre, mas tu também, em meio à oposição, executada por homens poderosos, tu mostra a tua soberania, tu mostra o teu poder, tu ouve a oração do teu povo e cumpre tudo aquilo pela qual tu decretaste, Senhor. Ajuda-nos a acreditar, confiar na tua soberania. Muitas das vezes ela se manifesta até com morte de irmãos, outra hora com livramentos e outra hora até com a morte, ó Deus, daqueles que se levantam contra a tua igreja. Ajuda-nos a entender que a arma que temos, ela é espiritual, ela é a oração. Ajuda-nos a entender que muitas das vezes a ação que precisamos ter é a de orar. Ó Deus, ajuda-nos a entender que precisamos aprender, Senhor, a entender os teus desígnios, os teus desejos, a tua vontade e a maneira pela qual tu ages. Ó Senhor, ajuda-nos a aceitar as mortes, ajuda-nos a vibrar com os livramentos e ajuda-nos, Senhor, a termos temor de ti cada vez mais com a morte do ímpio. Ó Senhor, oramos assim, pedindo a tua graça sobre a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Da cruz vem a esperança, do sangue a expiação. Meu coração se derrama, Senhor. Recordo a dor que por mim carregou, o santo traspassado na cruz. Minha culpa o teu sangue lavou. O que parecia derrota era o teu plano de amor. Na dor que rompe a noite, nasce a luz do Salvador. Na cruz vejo graça, no túmulo vazio vitória. Jesus é quem salva, a Ele toda a glória. Não é pelo que faço, é pela tua redenção. As obras que eu vivo são fruto da transformação. Ó portas eternas, erguei-vos agora. Entra o Rei da Glória, Senhor. A morte foi vencida ao amanhecer. Ele vive, Ele reina em poder. Da cruz ao trono eterno ressurge o Filho de Deus. O
rei que foi ferido, hoje reina entre os céus. Da cruz vem a vida, da graça o perdão. Caminho contigo, habita em meu coração, onde Cristo reina, tudo volta a florescer. Minha vida é tua, ensina-me a te obedecer. Na cruz vejo graça, no túmulo vazio, vitória. Jesus é quem salva, a Ele toda a glória. Graça que me alcança, vida que vem do altar, meu Salvador eterno, pra sempre vou te adorar.